Retornamos com o programa Café com Direito, agora para o nosso bate-papo jurídico. E a convidada dessa semana é a advogada em Direito Ambiental, Débora Petter, que é parceira comercial da QEI Associados de São Paulo em projetos de crédito de carbono. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiental pela UFPB, doutoranda pela UNZA, professora coordenadora do Escritório Modelo de Assistência Jurídica da FESP, faculdade, e professora do Modelo de Políticas Públicas Ambientais no curso de especialização do UNIP. Doutora Débora, seja bem-vinda ao programa Café com Direito. Eu é quem agradeço, Sheila, por esse espaço que sempre disponibilizas para nós juristas, para que possamos estar trocando ideias e comentando as nossas novidades. Um dos motivos que a convidamos, além da senhora, de você, né, tão nova, ser uma conhecedora do crédito de carbono, foi também porque a doutora Débora foi premiada pela Associação Internacional dos Advogados, a ILA, né, e a gente quer saber do que se trata essa premiação, como se deu, como foi esse trabalho. Você poderia falar um pouco sobre esse seu trabalho? Com prazer, Sheila. O trabalho versa a respeito de crédito de carbono, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Esse prêmio veio como resposta a um trabalho de mercado que eu pratico junto com a QEI Associados, que me disponibiliza mais de 120 técnicos, dentre eles a maioria engenheiros, e em especial a FESP Faculdades, que me mandou para o evento, me mandou dentro de um contexto, numa média de 0 a 5 no MEC, ela alcançou a nota 4, tanto no curso de Direito quanto institucional, disponibilizou para disponibilizar aos alunos e para mim uma biblioteca excelente, apoio à pesquisa, e o resultado veio para João Pessoa. Agora, como o tema ele é um pouco novo, quando eu digo novo, às vezes para o telespectador, né, apesar que nosso público é de advogados, né, na área jurídica, mas também temos aquelas pessoas que não são do ramo. Vamos deixar claro de forma didática, como professora, o que vem a ser crédito de carbono. Então, Sheila, créditos de carbono resulta de um mercado financeiro. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar. Nós tivemos em 1992 a ECO 92 no Rio de Janeiro, que instituiu a UNFCCC, o primeiro grande documento mundial que trata das emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, esse documento é o que nós chamamos de norma programática, uma norma bonita, uma norma que prevê sonhos, realizações, mas necessitava de uma norma procedimental. Aí veio, então, o Protocolo de Quioto em 2005. Para o nosso mundo jurídico, nós podemos dizer que a UNFCCC é uma regra de direito material, enquanto o Protocolo de Quioto é uma regra de direito processual. No Protocolo de Quioto, os países signatários, aqueles que assinaram o protocolo, se comprometem com o cumprimento de metas. O que quer dizer isso? Historicamente, os países desenvolvidos emitiram muito mais gases de efeito estufa do que os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil. Em função dessa responsabilidade histórica, os países desenvolvidos hoje se comprometeram com uma meta de redução de gás de efeito estufa em 5% a menos do que os índices apresentados em 1990. Então, para transformar em uma linguagem que o telespectador pode entender, eu diria que existem duas grandes contas correntes mundiais. A conta corrente dos países em desenvolvimento, que está no 0 a 0. A conta corrente dos países desenvolvidos, que está no vermelho, está no negativo, com o objetivo de chegar no zero. Então, pensemos naquela conta corrente em que o país em desenvolvimento está no zero. Ele nem deve, mas também não tem o crédito. Quando ele efetua uma redução de emissão de gás de efeito estufa ou uma captação de um gás de efeito estufa que já se encontra na atmosfera, esse país em desenvolvimento, então, deixa a conta corrente no azul, ele fica com crédito. E esse crédito pode ser comercializado para aquele país desenvolvido que está no vermelho, ou seja, com o objetivo de alcançar o zero e cumprir a meta estabelecida no Protocolo de Quioto. As empresas, como elas fazem para formatar um projeto, né, como é feito, formatado esse projeto para compra ou para desenvolver ou para criar esse crédito mesmo de carbono?
Então, em um primeiro momento, é necessário que se faça um inventário de emissões. Com isso, nós vamos verificar, tanto em uma empresa, quanto em um município, um estado, ou até mesmo em termos de Brasil, ou seja, é um mercado disponibilizado tanto para o setor privado quanto para o setor público. Diante desse inventário de emissões, nós vamos identificar onde é que a empresa ou o município, por setores, ou o estado, por setores, está emitindo gases de efeito estufa. Por quê? Porque nós devemos saber de onde sai para poder reduzir. A partir de então, se efetua o projeto físico. E aí, certamente, que vai depender do segmento. Eu posso citar o segmento de aterros sanitários, que vai fazer a captação do gás metano, que deixa de ser emitido para a atmosfera. Ele passa a ser canalizado e transformado em energia elétrica, ou seja, um gás de efeito estufa que não vai para a atmosfera, apenas para que imaginemos um projeto físico. Então, isso é implantado, é medido, é auferido, os dados são enviados para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, que é quem gerencia todo esse mercado. A ONU, então, emite certificados de redução de emissões. Esses certificados são comercializados no mercado como qualquer outro ativo. São comercializados em bolsa de valores, diretamente com as indústrias dos países desenvolvidos, ou até mesmo tem essa comercialização adiantada até o início do projeto, fazendo com que o projeto seja financiado. Logicamente que temos aí um mecanismo de mercado, onde o dinheiro é adiantado e existe um certo deságio na comercialização, mas existe essa possibilidade de se comercializar antes ou depois a oferição pela Organização das Nações Unidas. O nosso estado da Paraíba, em que patamar, em que estágio está nesses projetos, essa questão do crédito de carbono? Sheila, para todos os segmentos, eu vejo o estado da Paraíba como um grande centro de oportunidades. Nós temos exemplos em todas as áreas, não só na área ambiental, mas em todas as áreas, de Natal, de Recife. A Paraíba hoje tem a melhor qualidade de vida disparada. Então, eu digo, é um centro de oportunidades. Tem muito que se trabalhar aqui na Paraíba em relação à emissão de gases de efeito estufa e ao ferimento de dinheiro, ao ferimento de entrada de capital para as empresas em função dos créditos de carbono. A Paraíba está, como eu diria, na questão de pessoal, de equipe, ele está preparado para esse mercado? Já se tem alguma empresa investindo nesses créditos de carbono aqui na Paraíba? Existem projetos de crédito de carbono já na Paraíba. Em termos de pessoal, de qualificação técnica, eu conto, como já falou no meu currículo, eu conto com uma empresa parceira de São Paulo que me oferece todo o suporte para fazer esses projetos. Não conheço pessoal aqui na Paraíba. Eu, por enquanto, trabalho nesse mercado, me qualifiquei mediante um mestrado, demorei para entrar no mercado, mas acredito que não há nada que impeça que as pessoas passem a se qualificar e participar desse mercado de trabalho, com certeza. Recentemente, uma das dicas aqui que a gente dá no quadro de marketing jurídico foi justamente para que o advogado ele amplie a sua visão de mercado, porque nós temos aí eventos que vão acontecer em 2014, que de uma forma ou de outra a gente sabe que vai ter a necessidade de um crescimento. Aí a África do Sul, que nos deixa mentir em relação de crescimento de infraestrutura, aí nós temos aqui no nosso estado, nos estados vizinhos, vai ter uma demanda muito grande nessa questão de licenciamento ambiental, né? Esse licenciamento ambiental no Brasil se tornou um empecilho, ele é muito moroso, é muito burocrático, é necessário? Qual a sua opinião em relação ao licenciamento? Sheila, em todas as áreas hoje de mercado, eu acredito que o profissional ele precisa sim ter um foco, mas ele precisa estar bem assessorado nas outras áreas também. Na área ambiental, quase nada se faz sozinho. Eu sou advogada ambientalista, mas eu dependo de pareceres de engenheiros florestais. Nos projetos de crédito de carbono são todos feitos por engenheiros. Então, certamente, no mercado ambiental, é um mercado absolutamente interdisciplinar. Em relação ao licenciamento ambiental, não é diferente. Mas o que acontece quando se fala que o licenciamento ambiental no Brasil é um empecilho a novos investimentos, decorre da legislação. Por quê? A legislação ambiental diz que a competência administrativa
é uma competência comum. Isso quer dizer que os atos administrativos podem ser praticados pelo ente municipal, estadual ou federal. Com isso, aqui na Paraíba, nós temos um jargão que diz assim: o IBAMA licencia e a SUDEMA multa. E isso realmente acontece e, em termos de legislação, está correto. O que se diz a esse respeito? Como a área ambiental ela é uma área interdisciplinar, se orienta ao empresariado que não contrate apenas o engenheiro, apenas o advogado, mas que tenha uma equipe que tenha olhos por todos os lados e que lide com o licenciamento ambiental com bom senso. Informe-se nos órgãos para que isso não ocorra, para que tenha o licenciamento e não corra o risco do outro órgão, da outra esfera do governo, venha a multar, embargar a obra e etc., como muito se vê por aí, pior, muitos crimes ambientais que decorrem daí, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, responsabilizando a pessoa dos sócios da empresa. E é isso que se tenta evitar. O advogado tem um papel importante no licenciamento, porque ele vai fazer o preventivo. Quando ele passa a ser contratado já para atuar no crime ambiental ou para desembargar a obra, realmente fica um pouco mais difícil. Uma questão agora mais política. O crédito de carbono, ele de alguma forma, ele incentiva a não poluição, ele incentiva ou ele diminui a agressão ao meio ambiente, é uma forma de incentivo, ou ele é mais especificamente financeiro? Sheila, exatamente. Esse foi um dos temas tratados na minha dissertação de mestrado, porque eu imaginava que o crédito de carbono facilitava demais para o país desenvolvido, ao passo que ele não precisa promover a redução lá em seu território. Entretanto, como ele é um impulsionador financeiro, e todos nós sabemos que o empresariado precisa de capital, e é um capital quase certo que ele vai oferir, é uma entrada que ele vai oferir para a empresa dele, ele força a redução e a captação de gases de efeito estufa. Então, foi uma hipótese que eu não consegui aprovar na minha dissertação de mestrado, foi dizer que é um mecanismo puramente financeiro. Ele é um mecanismo inteligentemente financeiro que mexe onde dói na empresa, que é no bolso, e melhor, mexe onde traz alegria para a empresa, que também é no bolso. Então, assim, ele promove, ele quase obriga o empresariado a efetuar a redução ou captação do gás de efeito estufa. Doutora Débora, a gente agradece a sua participação no programa Café com Direito. Aqui deixou muito claro da importância da gente ampliar o nosso conhecimento. As portas do programa Café com Direito, a nossa xícara de café está sempre aqui à sua disposição para compartilhar. E o nosso telespectador agradece também, que é mais informação nesse imenso e vasto campo do direito. O Café com Direito fica aqui essa semana, mas já já a gente retorna na outra semana com mais novidade, com mais informação do mundo jurídico para você. Até mais, até a próxima semana com o programa Café com Direito. Informação e cidadania com beleza e arte para você.